A número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho para a 17ª sessão extraordinária, primeira sessão legislativa, 16ª legislatura, em 11 de outubro de 2013, com início após o término da sessão anterior. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 5184/2013, dispõe sobre a concessão de benefícios fiscais na prestação de serviço de transporte coletivo de natureza municipal, integrantes do sistema estrutural, alimentador, seletivo e fretamento, e revoga dispositivos da Lei 5768 de 2001. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gilvan Passos. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra para encaminhar a votação. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, este projeto que já foi votado em primeira, e esse vereador chegou aqui atrasado, quero dizer, senhor presidente, que é preocupante. É preocupante porque, mais uma vez, a gente vê os empresários desta cidade, aqueles que estão aí fazendo o transporte da nossa população precária, um serviço ruim, um serviço que não contribui com nada com esta cidade, a qual, em dezembro do ano passado, a passagem do nosso município passou para R$ 3,30, depois que a população foi para a rua, depois que a população acordou, dizendo que não aguenta mais, que as empresas, devido ao prefeito ter chamado os empresários, eles tiveram que ceder aí, baixando o preço da passagem. Quando São Paulo passou para 3,20, aqui na nossa cidade, já era 3,30. Uma passagem cara, algo que não dá para suportarmos. Baixa-se, e agora vem este projeto para esta casa, a qual eu tenho certeza que o prefeito tentou de todas as maneiras chegar a um denominador comum, para que ninguém saia prejudicado. E aqui não é uma crítica ao prefeito, pelo contrário, mas aos empresários, vereador Paulo Sérgio, que mais uma vez, com este projeto aqui aprovado nesta casa, principalmente os senhores que nos acompanham pela sua casa, assistindo a transmissão da TV Câmara, o que vai estar acontecendo agora é o seguinte: a partir que for aprovado nesta casa e o prefeito, vereador Dr. Laércio, sancionar, que talvez, me corrige o nobre vereador Paulo Sérgio, que talvez, é verdade, eu não tenho bola de cristal e cada vereador aqui tem a liberdade de votar da maneira e da forma que quer, é claro, mas que, se for aprovado, vereador Rômulo, significa que as empresas, já a partir de quando for sancionado, já não vão mais recolher o ISS para esta cidade. E só vai, vereador Romildo, só vai voltar a recolher a partir de janeiro de 2017. Mais uma vez, os empresários, vereador Maurício Brinquinho, pessoa que fez um pronunciamento, colega que fez um pronunciamento aqui nesta casa, dizendo exatamente sobre a greve que teve de uma determinada empresa de ônibus aqui, porque não cumpre com os motoristas, não cumpre com os cobradores de ônibus, fazem aí o trabalho, muitas vezes motoristas tendo que cobrar passagem também, e o empresário está tudo bem, o empresário está tudo certo, ônibus lotado, as pessoas sendo carregadas aí de qualquer forma, e aí, mais uma vez, os empresários querem sair bem. Tenho certeza que o prefeito, preocupado como é, tentou de todas as maneiras, mas é difícil. É difícil porque com o empresário não tem conversa, eles não querem perder.
Se a população está sendo transportada de qualquer jeito, para eles não estão nem aí. Para concluir, vereador. Como líder da oposição, senhor presidente. Não, nós estamos... Desculpa, estava votando, depois eu peço então, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Depois a gente continua. Por isso, votarei contrariamente a este projeto. Pela ordem... Pela ordem. Vereador Auriel. Para encaminhar. Com a palavra. Tá, eu escutei atentamente aqui o vereador Gilvan Passos e eu não poderia deixar de vir aqui à tribuna para expor as minhas ideias. A questão é o seguinte: em primeiro lugar, eu acho que existe um compromisso da própria população, de que a população não aguenta mais aumento de ônibus, das passagens. Teve manifestações em todo o Brasil com relação à questão em vários estados e vários municípios do estado, vereadores, já não se cobra o ISS e muitos tributos, né, federais, estaduais, são retirados para tentar diminuir a questão do transporte público, que é para tentar cada vez mais amenizar o custo para os trabalhadores. Eu acredito, né, que o ano que vem não teremos aumento da passagem de ônibus. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva, né? O compromisso é esse, de não haver o aumento das passagens de ônibus, mesmo tendo o aumento da inflação. Esse projeto de lei, vereador, já tinha passado pela Câmara aqui, que ia reduzir de 4% para 2% há alguns anos atrás, que eu estou aqui há muito tempo. E foi, inclusive votei contra naquele momento, porque não existia um porquê. Hoje existe o porquê, porque hoje, né, esse recurso porque se a prefeitura não o fizer, a prefeitura vai ter que ainda dar mais subsídios para as empresas de ônibus. Então é importante, né, que o município deixa de arrecadar, porém, né, vai melhorar na questão do bolso do trabalhador, que é o mais importante aqui nessa casa, vereadora Verinha. Acho que isso aí vale a pena, né? A gente tem que pensar aqui no empresário. Eu acho que o transporte público tem que melhorar bastante, né? Tem que fazer os corredores, tem que alargar as vias, tem que ter mais ônibus, né, na cidade, tem que ter o metrô, né? Mas a gente também não vê uma política, vereador Gilvan, do PSDB em melhorar, né? PSDB tem 20 anos, 25 anos aí, 24 anos, está no poder em São Paulo e não conseguiu expandir o metrô para a cidade de Guarulhos, né? Para Santo André, Mauá, não conseguiu avançar. Então seria importante, né, que a gente fizesse. Agora disse que vai fazer, né, disse que vai ajudar a construir aí. Então a gente tem avaliado bastante essa situação. Acredito, né, que o governo do prefeito Sebastião Almeida está no rumo certo, vai realmente reduzir essa passagem, porque eu tenho certeza que se no ano que vem houver um aumento com essas manifestações públicas, né, que a população tem feito legitimamente, seria uma grande perca para os vereadores e também para a prefeitura e para o próprio trabalhador, que vai ter que arcar com esse recurso a mais. Então, nós estamos aí numa linha de que esse ano já se manteve a questão do preço da passagem, né, no mesmo patamar, e agora, né, vamos manter garantir para que no ano que vem a gente possa ter também a passagem nos R$3. Isso é um ganho bastante expressivo para os trabalhadores que têm um salário mais baixo, porque a maioria dos vereadores aqui, como eu,
né, estou me colocando também, nós andamos muitas vezes de carro, né, mas as pessoas que precisam mais, elas estão andando de ônibus, estão andando de trem, estão andando de metrô. Então nós temos que priorizar a questão das pessoas que mais precisam. Eu acho que essa é a razão do vereador estar aqui legislando e tentando diminuir cada vez mais a diferença entre as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres. Essa tem que ser o norte que vai fazer com que o mandato dos vereadores, né, e do prefeito cada vez mais se fortaleça. Então, a gente gostaria que os vereadores votassem favorável à questão da redução do ISS, por entender que esse recurso, né, com certeza fará um pouco de falta nos cofres da prefeitura, mas ele vai ser muito importante no bolso do trabalhador, que muitas vezes ganha um salário mínimo, que precisa, né, aí desse recurso, que é pouco, mas é o bastante para comprar muitas vezes um pãozinho, comprar um quilo de arroz. Isso que é muito importante para as pessoas. Então, eu gostaria que os vereadores votassem favorável a esse projeto. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o... Vai encaminhar, senhor presidente. Tem que falar, Vai né? encaminhar, senhor Com a presidente. palavra, hein? Deixa eu falar um pouquinho Fica aqui. conversando no canto aqui, vereador. Senhor presidente, aqui na votação anterior, eu comi bola porque eu achei que no substitutivo ia votar o projeto. Por isso que eu acabei votando sim, mas a minha postura era me abster. Abster por quê? Porque eu fiz requerimento para a Secretaria de Trânsito e Transporte pedindo dados para poder votar no projeto. Só que vem dados extremamente manipulados e sem informação nenhuma para poder votar. Por conseguinte, claro, eu não tenho subsídio para votar no projeto, que eu não tenho informação. Vou dar uns dados agora, dar uns dados por que a Secretaria de Trânsito e Transporte manipula os números, né, para passar aqui totalmente distorcido. Está aqui a informação que eu recebi da Secretaria de Trânsito e Transporte, que a arrecadação era de 18 milhões mensais e 218 milhões durante o ano, 2012. A arrecadação 2012, 165 milhões. Quer dizer que teve um prejuízo, as empresas de ônibus, os empresários tiveram um prejuízo de 53 milhões. Tiveram um prejuízo de 53 milhões. E a prefeitura deu de subsídio 17 milhões. Quer dizer, os empresários do sistema de transporte levam um prejuízo aqui de 36 milhões. E estão sobrevivendo. Então, como é que vai levar prejuízo e continua operando? Então, por isso que eu não tenho os dados. Na minha avaliação, esses números são manipulados, eu não tenho os dados para votar. Por conseguinte, eu vou votar, eu vou me abster na votação por falta de dados para votar. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Solicito aos senhores vereadores... Pela ordem, vereador Samuel, para encaminhar com a palavra. Senhor presidente, nobres pares, esse projeto em nada representa esse absurdo que a oposição, e que fico admirado também com a posição do meu companheiro vereador Rômulo, porque esse projeto, ele vem na linha do que aponta o governo federal. Quando nós tivemos as manifestações legítimas, no mês de junho, julho, manifestações que os senhores e as senhoras que me assistem nesse momento, que ouviram a oposição e que ouviram também o vereador Rômulo falar, sabem das manifestações
que ocorreram nesse país, com uma justa reivindicação pela melhoria do transporte público coletivo, que tem que melhorar muito, mas também a questão do preço. E aí houve um compromisso do governo municipal para que, entendo o compromisso, porque o governo federal já havia desonerado, isso não é segredo para ninguém, não é nenhuma novidade. O governo federal desonerou todos os principais itens relacionados ao transporte público. E não estamos falando apenas do transporte público de coletivo, de passageiro, porque o debate que tem que se estabelecer nesta casa tem que ser um debate honesto. As nossas reivindicações, as nossas reclamações e até aquilo que nós apontamos, porque não concordamos, e é direito de cada um, porque aí tem os viés diversos, tem a oposição, tem o viés ideológico, tem as várias formas de fazer a interpretação, até mesmo aqueles que sabem que o projeto é bom, mas usam a tribuna, muitas vezes contrariando uma grande maioria da bancada, do grupo, porque usa tais argumentos em campanhas eleitorais. Meus senhores e minhas senhoras, o período da campanha eleitoral passou. Nosso compromisso agora é com a população, é com o governo que está dando certo, porque se nós não aprovássemos, porque creio que nós vamos aprovar esse projeto, nós teríamos que tirar de outras áreas. Não aprovar esse projeto significa, ao manter o preço da passagem que aí está, ter que tirar da saúde. Ora, se a oposição já reclama da saúde do município, assim como nós reclamamos da saúde do Estado, porque só o HMU no município, atendendo às emergências, não dá conta. É preciso que o Padre Bento, que o Hospital Geral, que são hospitais do Estado, também atendam a população guarulhense. Agora, se nós já reclamamos da saúde hoje, reclamamos da assistência social, alguns, senhor presidente, reclama até da educação do município. Se nós compararmos a educação do município com a educação do Estado, a senhora que está me vendo, o senhor que está me vendo, os vereadores e vereadoras aqui presentes, se vocês conhecessem como eu conheço, o que é a educação do Estado, o que sofrem os professores que dão aula no Estado, principalmente as categorias O, e conhecessem a realidade da educação municipal, sabia que este projeto é fundamental nós aprovarmos, porque se nós não aprovarmos, vai ter que sair dinheiro da educação, mesmo sendo carimbada a verba, nós não podemos mexer até o limite de 25%, mas aqui nós já gastamos mais. Vai sair dinheiro da saúde, vai sair dinheiro da assistência social, e nós não queremos isso. Estamos desonerando, porque queremos que melhore o transporte nesta cidade, mas queremos, principalmente, que num futuro muito breve, a população avalie o serviço da mobilidade urbana nesta cidade como um bom serviço. É por causa de projetos como esse que nós estamos trabalhando para, no mês de dezembro, começar as obras do Trevo de Bom Sucesso. Por causa de responsabilidades como essa que o governo tem, que no mês que vem nós estaremos fazendo o Trevo de Bom Sucesso, o início das obras, e assim também o retorno ali na Riachuelo. Por quê? Porque este governo é um governo que tem responsabilidade. Nós vimos aí as críticas por conta do aumento dos investimentos futuros na mobilidade urbana, porque um governo que tem responsabilidade tem que estar atento às vozes da rua. E o que nós ouvimos, o que nós vimos no mês de julho, as manifestações nas ruas dão conta de que algo precisa ser feito para que a mobilidade urbana e o transporte da cidade tenha mais qualidade. Obrigado. Pela ordem, vereador Guti. Senhor presidente, Para encaminhar a votação. para encaminhar.
ouvindo atentamente os argumentos, tanto do governo quanto da oposição, até mesmo do vereador Rômulo, que estudou a matéria através de requerimento, confesso que, após a fala do vereador Rômulo, fiquei um pouco confuso, né? Uma vez que ele detectou, pelas respostas do requerimento feito, que 53 milhões é deficitário no sistema. Ou seja, o sistema fica deficitário, você tem 53 milhões. E o subsídio concedido da prefeitura para as empresas é de 17 milhões, são de 17 milhões. 53 menos 17 ainda fica 36 milhões de reais deficitários. Ou seja, nenhum empresário no mundo vai trabalhar tendo um prejuízo anual de 36 milhões. Então eu não sei o que embasou as respostas desse requerimento, o vereador Rômulo me mostrou, e isso nos deixa cada vez mais confusos. Sem falar que essa redução do ISS que a gente está votando aqui hoje, que a gente vai votar aqui hoje, no começo do ano, a tarifa, né, quando ela foi aumentada, era de R$ 3,30, R$ 3,30. Ela foi para R$ 3,00. Após algumas medidas do governo, conseguiu enxugar para R$ 3,00. Depois do pessoal ir para as ruas, brigar, batalhar, de R$ 3,30 foi para R$ 3,00. E agora, com essa redução de ISS, que vai impactar mais ou menos 7 milhões anuais, a tarifa vai para quanto? Eu sou a favor de redução tarifária, lógico que eu sou. Eu sou a favor também de cobrar menos impostos dos empresários, com certeza. Quanto menos imposto você paga, mais você reinjeta esse dinheiro no mercado de trabalho, mais você reinjeta no mercado de consumo. Agora, esses 7 milhões de renúncia, da onde que vai ser tirado para repor? Aonde que o governo vai cortar? Como que ele vai cortar esses gastos e repor? Então, infelizmente, eu entendo que está muito nebuloso. É uma matéria que realmente nos deixou muito confuso, tem muito ponto ainda a ser debatido, e no momento eu vou acompanhar a linha do vereador Rômulo, que bem explicou algumas contas aqui, e vou me abster também. Porque realmente, se o projeto for para baixar a tarifa para o usuário final, hoje R$ 3,00, se ela voltar para R$ 2,80, R$ 2,70, tudo bem, maravilha. Se as empresas vão contratar mais pessoas, se vão melhorar os ônibus, se vão contratar mais, vão comprar mais ônibus, melhorar as linhas, aí é explicável. Agora, se isso não for ser atendido, aí fica meio estranho. Então, no momento, como não temos várias respostas aqui, apesar de considerar que qualquer redução de imposto sempre é benéfica para o município, no sentido de conseguir atrair mais investidores, de conseguir atrair mais empresas, de conseguir colocar mais gente no mercado de trabalho, isso é fantástico. Agora, a gente precisa saber de onde que essa receita que está sendo renunciada vai sair. Então, até o momento, eu vou com o vereador do PT, o vereador Rômulo, que vai se abster por ter muita dúvida ainda sobre esse projeto. Pela ordem, vereador Larsen. Vai encaminhado. Com a palavra. Senhoras e senhores, da mesma forma que os dois que me antecederam, eu particularmente não me sinto convencido, eu não me sentiria à vontade para dar o aval a esse projeto. Eu vejo que nós estamos falando aqui de redução de tributo a nível federal, nós estamos falando agora de redução a nível municipal, e qual é a planilha de custo desses valores, qual é o impacto que vai ter a favor da cidade. Obviamente eu enxergo aqui só uma situação, nós estamos favorecendo 4, 5 empresas de ônibus na cidade, são grupos econômicos muito fortes, alguns inclusive em outras cidades do país, e eu não vejo muito que possa ajudar. O transporte da cidade é um transporte de péssima qualidade.
Eu não vejo o exemplo que tem em Curitiba com outra cidade. A gente busca algumas informações na Secretaria de Trânsito, como eu também o fiz, e as respostas são vagas ou imprecisas. Não são respostas, quiçá técnica, fica ao desejar. Então, eu buscando uma independência que temos que ter, eu vou me abster desse projeto por não me sentir convencido da situação. Pela ordem, vereador Lamé. Para encaminhar, presidente. Com a palavra. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente. Esse projeto que está sendo discutido aqui, de isenção da tarifa, de isenção do imposto sobre serviço, da questão do transporte, é de fundamental importância. Ele responde aos anseios da sociedade. Nós só poderíamos ficar mais felizes no dia em que o transporte público for totalmente gratuito para a população brasileira. Por quê? Porque quem usa transporte público é o trabalhador. Ninguém pega ônibus para fazer diversão. Pode até pegar, mas é o trabalhador, na maioria dos casos, é que usa o transporte público. Além de usar o transporte público, ele está desobstruindo as ruas com menos veículos e está contribuindo com o nosso meio ambiente. Portanto, projetos dessa natureza são muito bem-vindos e são considerados investimento na cidade. Ontem eu estava ouvindo o presidente Lula, ele comentando, quando o governo dá dinheiro para o povo, para a população, o time do contra sempre vai dizer que é custoso, que é algo que está investindo errado. Mas quando dá para as empresas, quando dá para a população, é custoso. E quando dá para bancos, não é investimento. E agora está sendo ao contrário, porque está investindo no transporte público da população. Nesse sentido, eu acho que temos obrigação moral de votar sim a esse projeto. Obrigado, presidente. Pela ordem, vereador Roberto Santos, com a palavra para encaminhar a votação. Senhor presidente, para encaminhar. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, também não podia deixar aqui de me pronunciar. A esse projeto tiveram somente 12 emendas, né? Uma do vereador Guti, outra do vereador Maurício Brinquinho e 10 emendas desse vereador. Mas, infelizmente, senhor presidente e vereadores, as minhas emendas, todas elas foram por água abaixo. E junto foi a do vereador Guti, do vereador Brinquinho, porque no dia que foram dar o parecer das emendas, simplesmente mudaram o projeto original. Viram que tinha ali alguns itens que não condiziam com a realidade e a lei federal. E o que aconteceu? Simplesmente arquivaram esse projeto, veio o substitutivo da prefeitura, substitutivo número 1, e pelo regimento interno da casa, pela lei orgânica do município, as emendas deste vereador e do vereador Guti e do vereador Maurício Brinquinho não vale mais nada. Quer dizer, então só tem o substitutivo. Eu fiz 10 emendas, até devido à renúncia
Porque a renúncia, quando você tira o tributo de um lugar, você tem que mostrar de onde que vem o outro. O que aconteceu? E aí no projeto, no substitutivo, no projeto original, estava dizendo que o empresário vai investir na cidade. Vai investir aonde? Não é claro. No substitutivo número 1, eles colocaram aqui a tabela de compensação. Até aí tudo bem. Só que não conseguiu convencer esse vereador. E, além disso, eu fiz algumas emendas que o valor poderia ser utilizado com asfalto de ruas sem pavimentação. O valor podia ser utilizado com recapeamento. Aí nós teríamos certeza do investimento, do retorno da renúncia desse valor de tributo. Só que a lei federal não permite que seja substituído para uma outra questão, para um investimento na municipalidade, no caso nas vias públicas, já que o ISS é empresa de ônibus, investirão por quê em vias públicas. Tudo bem. Fiz um outro, vereador Maurício Brinquinho, que por coincidência, um dos 10 emendas que eu fiz, o senhor fez uma também, que é para os cobradores e para os motoristas. Desde que todas as empresas que tiverem esse desconto, vereador Gilvan, tivessem motorista e cobrador. Porque até a lotação com aquele carro pequeno tem um cobrador. Como é que pode um micrão, né, que chama aquele ônibus que não é o estrutural, que tem um micro, tem um micrão e tem um ônibus estrutural que é o grande demanda. Não tem cobrador. Então a emenda do vereador Brinquinho que ele fez bateu com a emenda deste vereador. Outro item, né, vereador Juninho, vereador Gileno, foi o seguinte, que até 31 de dezembro de 2016, a isenção vai ser total. A partir de 1 de janeiro de 2017, aí quer dizer, não é mais o prefeito Almeida, né, o vereador Eduardo Barreto, é outro prefeito, que ninguém sabe. Se Deus quiser, vai ser do PSDB, né? Tomara que não seja do PT, né? Que aí a gente vai mudar tudo de novo, né? Porque é um absurdo, né? Tem outros aqui falando que é do PSC, PSDC, mas eu tenho quase certeza que é do PSDB. Mas não vem ao caso. O que eu queria dizer para vocês é que é fácil dar isenção total durante esse período, retroagindo ainda, vereador, para 24 de junho de 2013. Por que retroagiu? Porque foi quando houve as manifestações e aí teve aquele desconto de 0,30 centavos. Então, fica muito fácil a gente aqui votar sim, mas a gente tem que ver os pormenores. Outra emenda que esse vereador fez... Outra emenda que esse vereador fez foi o seguinte, dizendo que... Pode levar tudo. Dizendo que as alíquotas que estão sendo baixadas aqui de 4 para 2, fossem baixadas para 2 para aqueles que mais necessitam, vereador Gileno. Né? Quem necessita? O micreiro, que está passando necessidade, está passando dificuldade. Não o empresário, que o empresário, eu nunca encontrei um empresário no semáforo aqui na cidade, nem de ônibus, nem de carro, porque ele está acima de nós, ele só anda de helicóptero. Só de helicóptero, né? Balsa na garagem, enquanto a população está espremida dentro dos ônibus. Então, minha indignação. O vereador do PT, o vereador Rômulo, disse que vai se ausentar, e esse vereador também, eu já sei que eu sou voto vencido, vou me ausentar também dessa votação, e não vou votar em forma de protesto. Não vou obstruir, para não deixar nenhum colega aqui constrangido, mas está aqui registrado os anais dessa casa e está registrado também as minhas emendas, que todas elas foram afundadas na Comissão de Justiça e Redação. Tenho um enorme respeito pelo vereador Paulo Sérgio, vereador da Comissão da CCJ, né? E me explicou algumas das emendas, mas infelizmente as minhas 10 emendas, vereador Gilvan, né, naufragaram nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Vereador Edmilson Americano. Vereador Heleno Metalúrgico. Vereador Gileno. Vereador Gilvan Passos. Vereador Guti. Vereador Paulo Sérgio. Vereador Luiz Mato Grosso. Vereador Toninho da Farmácia. Corre que não vai dar tempo. Encerrada a votação. Aprovado a sanção. Item 2. Pela ordem. Pela ordem, vereador Maurício Brinquinho. Para justificar o voto. Com a palavra. Eu tenho certeza que o projeto é de suma importância para o transporte da cidade. Acho que são várias ações que devem ser feitas para que o transporte público tenha maior velocidade, maior capacidade de transporte dos passageiros, melhor qualidade. Mas a gente não pode pensar somente nos passageiros, né? Tem que pensar na população, mas tem que pensar em todos os trabalhadores, inclusive no trabalhador que está dentro do ônibus, né? O vereador Romildo falou, lembrou bem, eu também fiz uma emenda para garantir, vereador Gilvan, para garantir que todos os ônibus tivessem o cobrador, todos os ônibus e micro-ônibus. A minha emenda, ela ia abranger a todos. Todo tipo de transporte teria que ter o motorista e o cobrador registrado em carteira, porque ainda existe na cidade de Guarulhos cobradores de micros que não estão registrados, Gilvan. Olha só como é que pode isso. E falta um pouco. E aí, essa emenda, ela ia para ajudar o decreto do prefeito Almeida, que ainda é decreto, na questão de manter os cobradores nos ônibus municipais, doutor Laércio. Mas ela ia deixar de ser um decreto para virar lei. Teria mais força. Então era muito importante, ainda conversei isso com a minha categoria, sou presidente do Sindicato dos Condutores, conversei isso com a minha categoria e trouxe a fundo. As linhas intermunicipais hoje, doutor, já tem isenção do ISS, hein, Gilvan? Já tem isenção do ISS nas linhas intermunicipais. As empresas hoje que fazem as linhas municipais são os mesmos donos, as mesmas empresas das linhas intermunicipais. Então poderia, vereador Auriel, ter estendido isso e a gente acabar com a dupla função. Seria um ótimo momento para a gente poder findar a dupla função, mesmo que a gente tendo duas leis na cidade, a lei do vereador Edson Albertão, lei da vereadora Marisa Cordeiro, e que não são cumpridas. E a gente tem que cada vez mais tentar... Da Luísa Cordeiro, desculpa, vereadora Luísa Cordeiro. E a gente tem que tentar garantir, desculpa... Obrigado, vereador Auriel. E a gente tem que tentar cada vez mais garantir o posto dos trabalhadores, né? Então, votei favoravelmente porque é essencial, essa lei é determinante para que o transporte público tenha redução de tarifa na cidade. Concordo com o projeto de lei do vereador Almeida, apoio, porém, a gente poderia ter mantido essa emenda para que a gente tivesse uma garantia para os trabalhadores. Obrigado, presidente. Item 2, senhor secretário, para a leitura. Item 2º. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romulo. Eu tinha falado que eu queria justificar. Já foi. Não, você tem que falar no microfone. Pois é, mas eu tinha falado Tem antes. que falar no microfone, vereador. E agora? Posso justificar, não? Para justificar com a palavra. Pois é, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou justificar aqui rápido a seguinte questão. Por que eu me abstive? Como eu falei anteriormente, por falta de dados, né? Ou dados manipulados. As informações aqui totalmente manipuladas, erradas, não sei o que acontece dentro daquela secretaria que chega os números aqui totalmente manipulados. Mas me estranho quando aqui eu vejo a oposição, diz que faz oposição, chega aqui, uns falta, outros saem da sessão, não vota, né?
E lógico, eu não estou na oposição, eu estou fazendo, tendo coerência. O PSDB faz a oposição aqui do quanto pior, melhor. Eu vim aqui, votei com dados, com elementos, mostrando que eu não tenho elementos suficientes para votar no projeto. Eu tenho essa prerrogativa de dizer isso, por isso que eu me abstive. Né? Eu falei que os dados aqui foram manipulados, que eu nunca vi uma empresa produzir ou operar, prestar um serviço sem levando prejuízo. É a primeira vez, isso aqui é inédito na minha vida. Nunca vi falar disso aqui. Aqui é coisa de acordo, eu estou falando isso de acordo com as respostas aqui do requerimento. Se alguém duvidar, está aqui o requerimento, está dizendo que mais ou menos aqui em torno de 28 milhões de prejuízo anual, por isso que de prejuízo aqui das empresas que operam na cidade. Então é isso, senhor presidente. Obrigado. Para justificar, presidente. Com a palavra para justificar o voto, Eduardo Barreto. Senhor presidente, boa tarde, presidente. Boa tarde. Questão de ordem. Nobres Edis. Falei para justificar, presidente. A justificar o voto? Sim. Com a palavra. Boa tarde a quem está na galeria, a quem está nos assistindo em casa. Votei sim a esse projeto. Gostaria de fazer uma pergunta, acreditando também no que será bom para a cidade de Guarulhos, para a população, a isenção desse imposto. Esperamos assim que o nosso secretário Atílio possa ser um pouco mais competente, que não possa nos dar algumas surpresas aí nos próximos dias na nossa cidade. Porque as empresas de ônibus vão ganhar, isso é certo. Isso é certeza. Não vamos usar essa casa aqui para ficar privilegiando a empresa de ônibus. Não foi eleito para esse tipo de patifaria, não. Votei sim acreditando que vai aumentar e melhorar o sistema de transporte na região periférica da nossa cidade. Porque quando a gente vai questionar o secretário Atílio para que possa melhorar o sistema alimentador nos terminais de ônibus e melhorar algumas linhas de ônibus da nossa região e da nossa cidade, porque a gente está discutindo aqui a nossa cidade. Ele fica olhando para o papel, rabiscando e nem dá atenção ao vereador que vai lá cobrar. Não sou funcionário do senhor Atílio, não. Sou funcionário do povo. Não sou funcionário de empresa de ônibus, não. Não peço para passar por baixo de catraca quando eu pego o ônibus, não. Então votei sim acreditando que a nossa cidade vai ter melhoria no sistema de transporte, porque do jeito que está uma vergonha. Pela ordem, presidente. Peraí. Vamos. Questão de ordem. Eu queria que fosse mudado na minha fala, eu falei vereador Almeida e prefeito Almeida, por favor. Defiro o pedido de vossa excelência, peço que faça a mudança de vereador para prefeito Almeida. Pela ordem, vereador Paulo Sérgio. Para justificar o voto, senhor presidente. Para justificar o voto, senhor presidente. Com a palavra para justificar o voto. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, tem momentos que nós temos que ter posição. Eu acho que faz parte do nosso compromisso, do nosso mandato. Como eu costumo dizer, tem que haver serenidade para que a gente possa errar menos. Mas dizer, senhor presidente, senhores vereadores, que a posição do vereador Paulo Sérgio em votar favoravelmente, tudo quando se fala, e é papel, eu respeito o papel da oposição, porque democracia é isso aí, é o sentimento de cada um. Não é diferente do governo estadual, do governo federal, em outros estados. A situação e a oposição. A moeda tem apenas dois lados. Mas dizer que a posição do vereador Paulo Sérgio, votando favoravelmente a isenção
dos 4%, eu gostaria de ser, porque eu ouvi manifestação de colegas vereadores que não tinha conhecimento qual era a desoneração do governo federal. Eu gostaria de dizer que a desoneração do governo federal foi em termos de 8%. Quando a gente fala de em 4%, é tão simples fazer a conta. R$3, 4% de R$3 significa quanto? 12 centavos. Com 8%, 20 centavos. A tarifa, R$3,30, voltando a R$3. O município subsidiando. Este foi o compromisso para que pudesse manter a tarifa de ônibus em R$3. Nós vimos o manifesto popular com relação ao aumento da tarifa, que depois tomaram outros rumos, aproveitando a oportunidade, depredando patrimônio público, causando um estrago enorme para todos nós. Muitas vezes a gente vê e fala assim, depredou, que bonito, espera um minutinho, está depredando o que é nosso, o que é do povo. Nós vamos ter que repor, nós vamos ter que pagar, nós vamos ter que deixar de lado outras obras para que a gente possa reparar os danos causados. Então dizer, senhor presidente, quando nós falamos subsidiar, reduzir imposto a empresário, nós temos que ver o resultado qual foi. Nós falamos reduzindo a eles, estamos subsidiando a diminuição da tarifa. Seria injusto essa casa dar uma redução, reduzindo, isentando o ISS e mantendo a tarifa de ônibus? Com certeza essa casa não seria ingênua a tal ponto de permitir que isso ocorresse. Mas dizer que é um compromisso, quando estava a discussão, a população indignada com o aumento da tarifa, que era justo, nós participamos desse movimento, nós discutimos esse movimento, nós fomos cobrar do executivo uma posição deles. Qual foi a alternativa? Subsidiar essa diferença. De que forma? Tirando a cobrança do ISS de 4%. Seriam 2% até 2016, 4% até 2016, posteriormente volta-se a cobrar 2%. Então nós precisamos estar atentos a isso aí, porque fica muito difícil, talvez as pessoas entendam que nós estamos aqui votando contra a população. Há um subsídio para que fosse possível reduzir, principalmente para não haver mais estragos que estavam acontecendo na nossa cidade também. A Câmara foi vítima de agressores. São pessoas oportunistas que se infiltram no movimento grevista para poder colocar sua angústia, aproveitando, depredando patrimônio público, patrimônios privados, né? Então dizer que votamos com o compromisso cumprido pelo Executivo, reduzindo e mantendo a tarifa aos R$3 e não R$3,30 como estava anteriormente. Este foi o compromisso desta casa e o compromisso do Executivo na sua redução. Pela ordem, vereador Gilvan Passos. Para justificar o voto, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gilvan Passos. Muito obrigado, senhor presidente. De nada, senhor presidente, senhores vereadores, como eu tinha feito pronunciamento no encaminhamento, e na hora que eu votei, até o vereador Rômulo estava ali do meu lado, não acusou, não. Sei que a votação já foi, mas para que conste em ata, nesta casa, meu voto foi não, para depois não dizer que a gente sobe aqui, faz um discurso e que depois, né, se omite. Não, é não. O tempo vai nos dizer quem está certo, quem está errado. Eu não tenho problema nenhum em usar essa tribuna e dizer eu estava errado. Realmente foi algo que mostraram para o prefeito.
foi bom. Que alguém mal intencionado não se reuniu, chegou para o prefeito e mostrou, e também a base de governo desta casa, a qual também entendeu, e tenho certeza que cada colega que votou aqui favoravelmente, votou conscientemente, votou em prol da comunidade, não quer prejudicar a comunidade, tenho certeza disso. Minha preocupação, líder, vereador Samuel, quem foi o mentor? Da onde surgiu essa ideia? De que forma surgiu essa ideia? E tenho certeza que, mais uma vez, chegam para o prefeito e dizem: porque se o senhor não fizer, vamos aumentar a passagem de novo, vamos fazer, vai acontecer. Mais uma vez, os empresários, eles dão um jeitinho e fica tudo certo. Essa casa perde a oportunidade, por exemplo, de emendas do vereador Brinquinho, algo que ia vir contribuir com a categoria, mas passou. Se passou, eu acho que a democracia é isso mesmo. Eu vendo o pronunciamento do vereador Paulo Sérgio, que é uma pessoa estudiosa e técnico, e às vezes nos falta, talvez, o mesmo conhecimento, mas vamos nos aperfeiçoar, vamos estudar, vamos chegar, e talvez amanhã eu consiga, para concluir, senhor presidente, eu consiga entender. Nesse momento eu não entendi, mas espero que realmente, mais uma vez, a população de Guarulhos não saia penalizada, mais uma vez, a administração pública também não saia no prejuízo. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pode justificar. Pode justificar com a palavra. Senhor presidente, na realidade eu queria falar pelo 151, senhor presidente. Então, encerrou a votação. Com a palavra pelo artigo 151, o vereador Romildo Santos. Obrigado, senhor presidente. Na realidade, eu não vou falar do projeto. Eu queria aqui ouvir atentamente o vereador Leonardo Barreto, falando do secretário de Transporte, Atílio Pereira, senhor presidente. E queria dizer para o vereador, eu digo que eu estou junto com o senhor, porque o secretário de Transportes, ele veio de Campinas, né? E a gente tinha que fazer um projeto de lei para que secretários morassem em Guarulhos. E pelas informações que eu tenho, ele não mora em Guarulhos. É uma vergonha. Por isso que cada vez mais ele se desfaz da cidade de Guarulhos, se desfaz dos vereadores. É uma autoridade, ele tem que respeitar todas as autoridades dessa casa. E eu vejo o senhor falando, eu já tive problemas também, vereador Rômulo, vi recentemente o vereador Maurício Brinquinho, e aí vai. Vereador, ele tem que ser respeitado. O secretário, ele não participou de nenhuma eleição. Ele não foi para as ruas pedir voto, ele não foi apertar a mão das pessoas, ele nunca ajudou ninguém, ele nunca batalhou para essa cidade. É um cargo indicado pelo prefeito, um cargo de confiança, e ele tem que respeitar não só a população de Guarulhos, mas principalmente os vereadores aqui dessa casa, que é esses vereadores que escutam na rua todos os problemas e todas as dificuldades. O Atílio, ele pode mandar na casa dele, mas ele não manda na cidade de Guarulhos. O transporte de Guarulhos, a cidade, das obras que vão ter, esse valor que ele vai utilizar agora, que nós aprovamos aqui, 108 milhões, eu já falei que eu vou olhar de binóculo todas as construções e todas as reformas que ele vai fazer. Construções, seja de terminais, construções de corredores, recapeamento, ruas para ser recapeada, é um absurdo. Tem ruas que não tem necessidade de ser recapeada. Tem rua que você anda, você tem que andar com um 4x4. Né? Rua asfaltada, toda remendada de buraco. Então tem que ter uma prioridade. Recapear as ruas que realmente não tem condição. Pegar aqui a Avenida Tiradentes, que está boa, pegar outras, a Timóteo Penteado para recapear, é gozação. Isso já aconteceu em mandatos anteriores, eu não era vereador, eu fiquei realmente abismado, e dessa vez eu vou acompanhar cada rua que vai ser asfaltada, recapeada. E se for recapeada dessa maneira, eu vou brecar na justiça, vereador Gilvan, conto com o senhor também, vereador Guti, vereador Geraldo Celestino. É os que sobraram, né, vereador? Não tem jeito, né? Entendeu? São 4, né? Mas tudo bem, né? Dizem que o mandorinha não faz verão, mas quem sabe, né? Entendeu? Dependendo do jeito que a gente toca a tabaca, né? Pode chover, pode fazer verão. Então, eu queria dizer, senhor presidente,
que o secretário Atílio, ele tem que respeitar essa casa, porque é uma vergonha, é um secretário que não mora na cidade, né, não respeitar o vereador Gilvan, falta de lombadas, falta de cobertura de ônibus. Semana retrasada eu recebi um bilhete de uma senhora, acabou sendo aqui meio quente o clima, e eu acabei não falando. Ela me deu, o vereador Samuel Vasconcelos, um bilhete, nem sei quem é a senhora, estava junto com as mulheres aí do movimento das mulheres, que ela se sente maltratada, ela se sente humilhada, porque ela falou que ela pega o ônibus daquele ponto de ônibus na Avenida Emílio Ribas, onde foi feita a grande concessionária da Hyundai. E ela falou assim, quer dizer, a Hyundai tiraram o ponto de ônibus, e nós que pagamos impostos temos que ficar na chuva, temos que ficar ali ao relento. Então, quer dizer, o secretário Atílio, ele tem que fazer cumprir a lei orgânica do município, que é fazer todas as coberturas dos pontos de ônibus. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marcelo Seminalto. Pelo artigo 151. Com a palavra pelo artigo 151. O presidente hoje está calmo, tranquilo, sereno. Gente, na verdade eu estava ouvindo essa discussão sobre eu nem ia falar sobre a diminuição do valor do ISS, e aí o que me estranha um pouco é o comportamento, às vezes, da oposição, né? Porque eu me lembro bem, naquele período, parte da oposição, e na verdade a oposição inteira, ia para as ruas tentando meio que aparelhar o movimento, vamos reduzir o valor das passagens, está caro, precisamos melhorar e tal, e aí vem esse governo, na verdade, ouvindo a voz rouca que vinha das ruas, senhor presidente, falou, vamos baixar o valor da passagem de ônibus, e baixou, né? Só que todo mundo aqui que tem um mínimo de noção de administração sabe que dinheiro não cai da árvore, né? E nem cai junto com a chuva, então você tem que tirar isso de algum lugar, e foi feita através dessa diminuição no valor do ISS. Então as pessoas virem aqui se colocar contrárias a um negócio que lutou há alguns meses para poder acontecer, é no mínimo um contrassenso. Então eu estranho, né? E lá eu sei que faz parte do jogo da oposição, porque tudo que aparece, não, eu vou ser contra, eu sou contra, mas às vezes nesse caso ficou esquisito, porque lá atrás era a favor de diminuir a passagem e quando baixa agora é contra criar um mecanismo para que isso possa se sustentar. Eu gostaria que a oposição fizesse o mesmo, presidente, com os ônibus intermunicipais, né? Que é quase R$6 o valor de algumas tarifas intermunicipais no município, e não houve essa diminuição que houve aqui na nossa cidade. Então, por isso, fica o convite para diminuir também o ISS lá, melhorar, e quem sabe a gente chegar, e é uma coisa que eu defendo, na nossa cidade, começando daqui, que a gente tenha o passe livre, senhor presidente, porque quem se locomove através de ônibus, o transporte não é atividade fim, é atividade meio. Então a pessoa sai da casa dela, vai para o trabalho, ela sai da casa dela, vai para a escola. Então a gente tem que entender o transporte como atividade meio e não atividade fim. Então por isso votei favorável ao projeto e gostaria de entender a oposição, que às vezes ela é meio esquizofrênica. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Novinho, Brasil. Senhor presidente, não sei se a mesa tem a informação de bate pronto, se é possível passar para esse vereador. Quantos partidos têm assento nesta casa? 21. 21 partidos. Muito bem, senhor presidente. Posso completar minha questão de ordem? À vontade. Obrigado, senhor presidente. 21 partidos nesta casa. E nós viemos aqui para votar 2 projetos do governo de grande interesse social. Correto. E aí, novamente, levanta-se uma discussão ou várias discussões polarizada entre o Partido dos Trabalhadores, do qual eu faço base e respeito muito, e entre o PSDB, principal partido de oposição, do qual eu também respeito muito, o qual eu também respeito, e os seus integrantes. Então, sempre que a gente vem para esta casa votar alguma coisa, a maioria dos partidos, dos 21 partidos, tem que ficar sentado ali como mero figurante, e eu não sou um mero figurante, eu sou do PTN, partido que tem história também, que também ajuda a governar essa cidade, que também faz parte das decisões dessa cidade. Então eu quero fazer a seguinte sugestão: é para discutir partido? Estou à disposição, nós vamos discutir partido a partir de hoje. Vou fazer a partir de hoje e quero sugerir aos demais.
já que essa é a regra da casa, para concluir, senhor presidente, e quero sugerir aos demais partidos, todos os colegas, tome como exemplo, vamos fazer quantas questões de ordem for necessária, vamos usar pela liderança, vamos usar pelo 5-1, então nós vamos ficar aqui pelo 151. Faz isso não. Pelo 151, senhor presidente. Você não... Terminou meu Presidente. tempo? Senhor presidente, eu tinha pedido pela ordem, senhor presidente. Pelo artigo 151, senhor presidente. Qual a palavra? Para continuar o meu raciocínio, para terminar o meu raciocínio. Então nós vamos fazer questão de ordem, eu estou começando a fazer isso. Quantas forem necessárias, eu vou usar todo o meu tempo. Vou usar pelo 151, que são mais 2 minutos, para nós discutirmos questões partidárias. Eu quero falar do PTN também, que desde 2000 que tem vereador nesta casa, em 2004 elegeu vereador nesta casa, em 2008 elegeu vereador nesta casa, em 2012 elegeu vereador nesta casa, em 2012 elegeu vereador nessa casa, agora elegemos um prefeito em Itaquaquecetuba, o senhor Mamoro Nakashima, gente muito boa, de boa família. Temos lá um vereador também, gente muito boa, o Wilson Pirata, gente muito boa, vereador do PTN de Itaquaquecetuba. E nós vamos falar, senhor presidente, dos nossos partidos, dos feitos dos nossos partidos. Secretário de Segurança da cidade é do PTN, desenvolvendo um brilhante trabalho na cidade, cuidando da segurança da cidade, presidente municipal do PTN e por aí afora. Então, eu quero sugerir aos mais colegas de partido, eu quero a atenção dos colegas, usem todo o tempo necessário para divulgar os feitos dos seus partidos, porque vocês têm esse direito. Então, a partir de hoje, senhor presidente, terminando aqui o meu tempo, eu ainda vou usar pela liderança do PTN, que eu tenho esse direito regimentalmente. Pela liderança do PTN, senhor presidente. Regimentalmente eu tenho esse direito. Com a palavra, vereador. Ok, então quero usar pela liderança do PTN. E posteriormente... Tá, mas eu vou... Não, eu vou usar pela liderança. O nobre vereador Paulo Sérgio está dizendo que eu perdi 30 segundos. Mas eu ainda vou discutir, encaminhar e justificar. Porque eu tenho direito a esse tempo. Então, nas próximas votações do partido, vereador Samuel Vasconcelos, líder do governo, meu irmão, meu amigo, que eu admiro muito, ou o senhor toma providências, ou vai ser desta maneira na casa. Porque, eu vou ser sincero, cansei, não sou um mero figurante, não sou, tenho consciência que não sou, e a gente encontra as pessoas na rua, já fui questionado, vereador Samuel. Escuta, vereador Novinho Brasil, nós temos a impressão que só tem 2 partidos na casa, o PT e o PSDB. Eu falei, não, eu não tinha o número exato, mas a partir de hoje eu vou falar, não, são 21. E agora vão falar, eu espero que os 21, durante as sessões, falem, use todo o seu tempo regimental. É claro que nós não vamos votar nenhum projeto, não vamos deliberar nada, não vamos apresentar nada, mas como isso aqui já se chama parlamento, vereador Jesus, então vamos falar, né? É parlamento, é para falar, vamos usar o direito que nós temos, porque senão nós ficamos aí sentados e fica como disse o nobre vereador americano, que ele sempre faz colocações precisas nessa tribuna. Aí nós ficamos, como colocou outro dia o nobre vereador americano, batendo palma para louco dançar. E eu não vim aqui bater palma para louco dançar, de maneira nenhuma. Eu vim aqui, sempre tive aqui uma postura de fazer um trabalho sério. Não estou dizendo que os demais colegas não estão levando a sério, nem fazendo trabalho sério, mas se é para discutir questões partidárias, assuntos partidários, de onde nasceu o partido, de onde ele veio, inclusive na próxima sessão, senhor presidente, eu vou trazer o estatuto do PTN para eu ler na tribuna, desde a fundação do PTN, que passou por Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros com a vassourinha em São Paulo, e aí por diante. Inclusive vou voltar a usar a vassourinha aqui na lapela, para nós discutirmos aqui nessa casa se essa é a regra, se é assim que quer continuar, nós vamos continuar discutindo questões partidárias nessa casa. Aí o que acontece?
21 partidos, vamos ver aqui se eu sou mais ou menos de contabilidade, mas se não for, a vereadora Marisa de Sá e o vereador Auriel, que são professores de matemática, me ajude, por favor. Então, 21 partidos, 2 minutos pelo 151, 40 minutos. Mais 2 minutos de questão de ordem, mais 40 minutos, são 80 minutos. Mais 100 minutos pela liderança, porque são 5, já vão 180 minutos de sessão discutindo as questões partidárias, PTN, PSB, PMN, PP, enfim, vamos discutir. Vamos divulgar os partidos, porque o pessoal da cidade, eu não sei se eles estão a fim de saber disso, mas os moradores da cidade, os eleitores da cidade, os munícipes da cidade, eu acredito que eles estão a fim de saber o que cada um partido faz nessa cidade. E a partir desse momento, todo eleitor da cidade, todo munícipe da cidade que assiste a TV Câmara, que pega jornais, que lê jornais, que vem assistir a sessão, a partir de hoje vai saber o que o PTN, o Partido Trabalhista Nacional, faz nessa cidade. Vai saber o que o PTN está fazendo em Itaquaquecetuba, através do prefeito Mamoro Nakashima, através do meu colega vereador Wilson Pirata, que está lá em Itaquaquecetuba desenvolvendo um grande trabalho, o secretário de Segurança, João Dácio Ribamar Sacha, que está realizando um grande trabalho nessa cidade pelo PTN, ajudando o prefeito da cidade, é claro. Então vamos divulgar os nossos feitos. Vereador Pastor Anissaldo, o senhor também pode usar todo o seu tempo que o senhor tem pelo PSB, questão de ordem, 151, pela liderança, encaminhar, discutir, justificar e fazer mais uma dúzia de questão de ordem. Obrigado, senhor presidente, por eu não estourar o meu tempo. Depois eu volto para encaminhar, discutir e justificar o projeto. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gilvan. Pelo 151. Com a palavra, pelo artigo 151. Senhor presidente, vou ser rápido aqui. Primeiro, quero parabenizar o vereador Novinho Brasil por essa atitude dele, que eu acho que todos os vereadores têm o direito de falar, de encaminhar, de discutir, e nunca isso aqui foi cerceado. Agora, o pronunciamento do colega vereador Seminal, quando ele disse que a oposição estava na rua, junto com os pirueiros, naquele momento não se discutia, não estava se falando sobre valor de passagem, e sim que eles pararam de trabalhar na cidade, foi isso. E o secretário simplesmente passou por cima de tudo, deixou aí os pais de famílias todos desempregados. E mais, aqui nessa casa ninguém é contra a redução de preço de passagem, aqui ninguém é contrário à população, não é isso, não é isso. Então talvez ele não soube ali, né? Sei que é um homem inteligente, um ótimo parlamentar, advogado, mas talvez ele se equivocou. E eu acho que agora, senhor presidente, tem só mais um projeto aí para ser votado. Vamos votar. Obrigado, senhor presidente. Item 2, senhor secretário para a leitura. Item segundo, o óculos. Segunda discussão e votação do projeto de lei 6004/2013, da nova redação, ao inciso 1 do artigo 13 da Lei 6743 de 2010, que trata do Fundo Municipal de Esporte, Recreação e Lazer, autor Prefeitura de Guarulhos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Pela ordem, senhor presidente. Oi, pela ordem. Para encaminhar. A palavra, para encaminhar a votação. Senhor presidente, eu vou falar do lado de lá para demorar mais, que é um direito... O seu tempo já está correndo, corre. Tem pouca coisa para falar. Senhor presidente, gostaria de caminhar, já falei a respeito desse projeto, só queria, vou falar pela liderança daqui a pouquinho, senhor presidente, mas eu queria deixar bem claro o seguinte, que este vereador é líder do PSDB e não poderia deixar registrado nessa casa, que é um direito de todos os vereadores se expressar na tribuna da casa, né? Dentro do regimento interno. Se nós tivermos que estourar o horário aqui e ficar até as 2, 3 horas da manhã, nós somos pagos para isso, né? Este vereador e os outros vereadores da oposição, nós não temos nenhum cargo na administração pública do PT, nenhum cargo na prefeitura, portanto nós não devemos nada para o prefeito.
Outra situação, o que nós temos aqui é ser vereador e colocar o que a gente acha certo ou errado na tribuna da casa, discutir os projetos. Quando nós erramos na discussão dos projetos e votamos errado, nós recebemos uma representação do Ministério Público. Então nós temos que dizer o que está certo e o que está errado, né? Agora, se nós, vereadores, quando pedimos o voto para a população, vamos lá dizer que nós vamos representá-la, vamos discutir cada item, vamos melhorar, então nós estamos fazendo a nossa parte aqui. Agora o que acontece? Quero dizer para o vereador Novinho Brasil que ele está de parabéns, ele está certo no pensamento dele. E eu queria que o vereador Novinho Brasil, não só ele, a partir de terça-feira, para encerrar, senhor presidente, todos os vereadores fizessem isso. É maravilhoso para nós da oposição. Queremos travar a sessão da Câmara Municipal. Vamos obstruir. O prefeito vai ficar maravilhado com vossas excelências. Tenho certeza disso. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Ele mesmo. Esquenta a cabeça. É que tá tão chato isso aí. Vereador Pezão, vereadora Dona Maria, vereadora Dona Maria, vereadora Dona Maria vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.